Olá, pessoal, eu sou Bruna Moraes e você está ouvindo, assistindo ao Prosa em Palco, podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral, dando sequência à nossa programação que traz o Recordando Memórias. Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios Moab Brito, trompetista da Filarmônica Epitácio Pessoa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado. Tá um pouquinho nervoso, né? Já deu pra Isso. sentir, mas vamos embora, vamos conversar, bater um papo, falar da tua história com a música. A música começou já dentro de casa, Moab? Sim, vindo de uma família de músico. E tudo começou com meu pai, né? E passado o tempo, meu irmão, Maisaki Brito, que hoje reside em São Paulo, também entrou nesse caminho musical. E um pouco tempo depois, minha irmã também, a Raquel Brito, também, que ela faz parte da Filarmônica. Meu irmão também fez parte da Filarmônica. Então a família é toda de músicos. Isso, Então, todo teu mundo. pai é que deu esse pontapé. Isso. Tu aprendeu quando criança, mesmo assim, o primeiro instrumento, como é que foi? Isso, pré-adolescência, né? Eu aprendi no finalzinho dos anos 90 e foi meu irmão, né? O meu professor, Ah, então o professor foi o irmão. foi meu irmão, exato. E a gente começou tudo com o básico, né? Que é a teoria musical. E após 1 ano e meio, quase 2 anos, foi que eu vim descobrir a origem do instrumento no qual que eu toco hoje. Então você sempre gostou do trompete? Sempre foi uma paixão desde o começo? Assim, antes de conhecer o trompete, né, eu tinha em mente de ser um trompista, né, tocar o instrumento da trompa, de harmonia. Porém, eu estava bem confuso. E então foi meio que como é que eu posso dizer, uma oportunidade, né? Na realidade foi essa. Meu pai tinha me presenteado há pouco tempo com a bicicleta. E então chegou um amigo da família lá em casa com com um instrumento, um case, né, fechado, a gente ainda não sabia qual era o instrumento. E ele chegou e falou para meu pai, né, eu sei que seu filho está aprendendo música, eu trouxe um instrumento, sei que ele não tem, que ele toca um instrumento da igreja na época, era uma trompa. E, e de repente, quando ele abriu o instrumento, foi aquele encanto, né, à primeira vista, né, e por coincidência, é um instrumento que é de origem do meu irmão também, né? Meu irmão é trompetista. E eu vi ele também, acompanhava ele estudando em casa. Aí, daí despertou o interesse. E comecei, naquela época a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Com relação a videoaulas, a gente assistia em videocassetes. E nesse mesmo dia no qual eu tive essa coragem também, né, de trocar um presente que meu pai me deu por esse Então foi instrumento. uma troca, É, né? Então me dá a bicicleta que eu te dou um instrumento. E aí te isso, vira. exatamente. Aí eu, ainda um pouco novo, né, assim, entrar na pré-adolescência, então fiquei bem confuso na época, assim, eu troco ou não troco. Aí acabou trocando pelo instrumento e... Foi uma troca que valeu a pena? Demais, demais, com certeza. Que de alguma forma moldou quem você é, o músico que você é hoje. Exato, mudou toda a história, né? Porque desde criança eu sonhava em ser engenheiro civil, né? E nesse dia mudou todo o rumo da minha vida. É isso Com aí. seu instrumento. É dessa forma. Ô, Moab, e como é que o teu pai, nessa história, ele fica? Como é que ele te conduz na música? Como é que ele mudou, assim, o teu olhar para essa área? Bem, assim, no início ele não influenciava tanto, né? O interesse maior foi quando meu irmão foi em minha casa, na época. Ele já era casado, foi em minha casa e perguntou eh, se eu tinha interesse de estudar música, aprender música, e eu inusitadamente, sem pensar, disse que sim, né. Aí, meu pai, nessa história, depois que eu adquiri o instrumento, ele começou a me levar para uma banda, é uma banda da Assembleia de Deus aqui em Campina Grande, que na época tinha o nome Manual do Burro. E foi ali onde eu tive a primeira experiência em tocar com outras pessoas, tocar com outros músicos, né, de vários instrumentos, trombone, saxofone. E foi assim, espontaneamente,
aquele desejo aumentando, né, de aprender o instrumento, de crescer mais, cada vez mais. E nesse dia que eu fiz a troca do instrumento, a bicicleta pelo instrumento, eu fui na casa do meu irmão, ele estava estudando instrumento, aí mostrei para ele, né, abri o case, mostrei para ele, ele ficou bastante feliz. E notadamente também estava rolando lá na TV, né, o videocassete, um vídeo aula. Vídeo aula e vídeo de show completo, né, de um trompetista. O trompetista daquela época que era Dizzy Gillespie, tinha também o Arthur Sandoval. É um DVD bem conhecido daquela época. E quando eu vi aqueles músicos tocando, né, aí foi ali que o estalo, né, Que deu aquela viradinha de chave. viradinha de chave. E é isso que eu quero para mim. Teu irmão e sua irmã, os dois também dentro da música. Você é o mais novo? Da música. Ou ela é a mais nova? Eu sou mais novo. Então você é o mais novo. Então Sou mais novo. eles iniciaram primeiro. Isso. Como é que isso foi para vocês? Dentro do convívio familiar mesmo, todo mundo com passagem pela Filarmônica, todo mundo na música. Hoje tua maior referência, se você for falar, é teu irmão nesse início? Sim, com certeza. Sim. Como é que foi com vocês enquanto criança, na juventude? Os três com o mesmo caminho. Mesmo caminho, né? Foi maravilhoso, porque foi uma infância marcada por. Uma infância, uma adolescência marcada por música de qualidade, né? Que a gente sempre, apesar de estudar métodos, as músicas, mas eu lembro que foi bastante rico, né? Assim, em termos de repertório musical, porque todo mundo ali dentro de casa, todos nós, escutávamos músicas de orquestras, big band, clássicos, e aqui dali para mim foi muito rico minha infância, a parte da minha infância com a adolescência, né? Foi muito rico. Ô, Moab, você teve como professor, primeiramente, teu irmão. Tu Isso. lembra alguma coisa que vocês tocavam junto nessa época? Sim, bastante duetos, né? A gente fazia bastante duetos que tinha lá em métodos, solfejos. Tem como a gente trazer Praticava alguma muito. coisinha daquele tempo? Você lembra de alguma coisa que você consegue fazer aí pra gente no instrumento? Sim. Então vamos lá fazer alguma coisinha. Tá, aqui a gente tem que mostrar talento, né, minha gente? Não vai, hoje ele trouxe o instrumento, então a gente vai fazer diferente hoje. O que é que a gente pode trazer? Diz aí. Vou tocar uma lição que eu sempre tocava com ele, né? Com meu irmão. Na realidade, era um dueto. E foi bastante marcante, né? Como você acabou de pisar. Então vamos Vou lá. fazer aqui. É basicamente isso, né? É Nem porque pobre ainda. é que são dois, né? Então um complementa o outro, vamos dizer assim. Mas ainda é viva essa memória pra você. Ô, Moab, é difícil tocar o trompete? Qual é a principal característica desse instrumento? Sim, é um instrumento bastante difícil do segmento do instrumento de sopro, né? Um instrumento muito cauteloso. Você tem que praticá-lo sempre. E você passar uma semana, por exemplo, você passar uma semana sem tocar ele, você vai perder muito tempo que você vem construindo, né? Então precisa de É um continuidade. atletismo, você é um atleta, você tem que estar sempre estudando, praticando o instrumento. Pra poder dar sequência nesse aprendizado. Para chegar a um determinado nível, né? Você tocar, ter uma intimidade com o instrumento. Você chegou onde você queria com ele? Ou você ainda tem sonhos Temos muitos caminhos, né? ainda com É, o trompete e Isso. pretende seguir com eles? Sim, com certeza. Filarmônica. Quando é que foi que você chegou na Filarmônica e como é a tua história com a Filarmônica para as pessoas? Como eu comecei na Filarmônica Manuel do Buc, que era da igreja na época, né?
Então, meu pai nessa época ainda não fazia parte também das pessoas, mas meu irmão mais velho, o Isaac, e a Raquel Brito, eles já faziam parte da Filarmônica. Mas toca trompete É o também trompetista, é isso. e Raquel toca Raquel, clarinete. clarinete. Aí, no início de 2000, acho que acredito que 2000, 2002, meu pai também ingressou na Filarmônica. E eu pequeno, na época, né, sempre acompanhava ele e ia para os ensaios. E ali também foi um espelho muito, muito grande para mim, assim, com relação a músicos, né, musicalidade do pessoal na época, músicos consagrados, né, e aqui ali foi um grande espelho para mim, tá? Então Inspiração. você chega nos anos 2000 para a Filarmônica. E como foi de fato o teu início? Você chegou lá com o pai, mas aí foi chegando, como foi? Que disse assim, não, agora você oficialmente é músico da Filarmônica. Foi por concurso? Não. Não, Foi por convite, vamos dizer assim. Como é que foi? Conta pra gente. eu entrei primeiro como músico voluntário, né, e isso depois que eu já comecei a engatilhar no instrumento. E entrei como músico voluntário. Passei, acredito que 2 a 3 anos como músico voluntário. Em seguida, eu ingressei na Filarmônica. Como é essa vivência com o pessoal lá, Moab? De aprendizado, né? Cada ensaio é um aprendizado, cada tocada também é um aprendizado. Vira uma família, uma grande família? Virou, de fato, virou. Pessoas por exemplo, eu nesse decorrer de tempo, eu já passei por vários outros lugares, vários outros ciclos de pessoas, mas são pessoas, as pessoas da Filarmônica fazem parte do meu ciclo desde pequeno. De vida, De- né? desde pequeno. E como é essa vivência de fato? Assim, tem situações que marcaram pra você? O que é que você lembra do teu início com a Filarmônica? É, que eu lembro Assim, alguma situação que te marcou, alguma apresentação que marcou pra você? Tem algo que você guarda com carinho da Filarmônica? sim, sim. Grandes músicos, como eu te falei, que faziam parte da banda naquela época, né? Alguns fazem ainda hoje, mas quando eu vi eles solando uma música, aqui dali eu ficava bem É, bobo, né, olhando. fico emocionado ainda. A mesma emoção de lá atrás é a mesma de hoje quando Sim, com toca? certeza, com certeza. Tem um peso carregar um legado familiar na Filarmônica? Que aí pai, irmãos, você como mais novo tem um peso esse É a legado? responsabilidade, né, de sempre você segurar aquela qualidade, aquele nível, né? E aí Sempre todo tá mundo de sopro, né? são todos de sopro. Meu Com pai, ele tocou um certo tempo também na banda, instrumentos de percussão. Mas quando ele chegou a uma determinada idade, né, que já não podia segurar um instrumento pesado, que é o sousafone. que instrumento é isso? É um instrumento, Eu sou é um leigo. tuba, né? Ah, No qual que ele abraça o corpo, né? o grandãozão, né? Que é a campana. Retado. Para você que está chegando agora aqui no Prosa em Palco, a gente está conversando com o Moab Brito. Ele, que é trompetista da Filarmônica Epitácio Pessoa, a gente está aqui nesse projeto Recordando Memórias, trazendo músicos da Filarmônica, que é um dos maiores patrimônios culturais de Campina Grande, né? Uma Filarmônica com mais de 100 anos, são 128. Isso. 28. 128 anos. Então, é uma história bacana. Você sente orgulho, Moab, de fazer parte desse time? Claro, sim, com certeza. O patrimônio, né? E dar prosseguir nessa história, né? Para mim é uma grande honra. De alguma forma, vocês também vão acompanhando a evolução disso, né? Nossa. Você, quando mais jovem, e aí vai vendo, mudou muito de lá pra cá? E jovens lá na frente, quando ingressar, vai lembrar da gente também, né? Isso é bem interessante. Eu ia te perguntar isso, você tem esse desejo de passar esse legado também? Vocês, como é que funciona pra você? Você dá aula hoje ou não? Ou fica, como é pra você passar esse legado, esse aprendizado? Eu sempre cito, né? Falo sobre a banda, sobre o trabalho que a gente tem vindo desempenhando. Passo muito isso para meus alunos. E com o intuito de
empolgar eles, né, eles têm alguém como inspiração, que seria a Filarmônica Tarso Pessoa. E eu acredito que cada um de nós, os músicos integrantes, tem que fazer esse papel, né? Porque assim, eu acho que é um conjunto, né, Moab? Conjunto. Porque se você tem que saber tocar, de fato, você tem que ter disciplina para aprender um instrumento, né? Mas ao mesmo tempo você tem que ter paixão pelo que você faz, Totalmente. né? E se for só diante do público, não for de você, a gente sabe que o mundo vem mudando, principalmente quando a gente fala de música mais clássica, né, uma música mais trabalhada, a gente sabe que as perspectivas estão mudando. Então vocês têm esse desafio de manter viva essa chama e esse zelo com o patrimônio, como por exemplo a Filarmônica. Isso, com certeza. É uma responsabilidade imensa, né? Imensa, né? E aí você também é um músico já calejado, já tem uma bagagenzinha por aí. Como é que foi o festival de jazz lá em São Paulo? Foi uma experiência única, né, que marcou muito a minha vida. Inclusive, como eu te contei lá no início, o músico que eu e meu irmão tinha como inspiração, que eu vi meu primeiro vídeo, um trompetista tocando, que é o Arthur Sodaval, eu tive o prazer de encontrar ele em São Paulo, ter aulas com ele durante uma semana, né? E para mim foi e tá ao lado do meu irmão, né, também lá. Para mim foi uma grande experiência. Você participou, era um concurso? Era Uma espécie de concurso? Como era? Era um curso. Foi um curso durante uma semana que foi promovido pela Universidade de Santa Ana, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E reuniu grandes trompetistas do mundo todo, né? Apesar do Arturo Sodoval, que era um nome de peso que estava lá nesse dia, também teve o Randy Breck, que é um grande trompetista americano do segmento jazzístico, né? Tinha também alguns músicos brasileiros de referências, de grandes nomes. Gileno Santana, que é um brasileiro que ele é natural do Ceará e hoje ele é um dos grandes trompetistas de jazz da Europa. Ele também esteve lá, eu tive o prazer de conhecer, que também foi uma grande inspiração para mim. Em 2000, a partir de 2015, que eu comecei a conhecer o trabalho dele, pesquisar sobre ele, também foi um sonho realizado, né? Também teve o Diego Garbim, o Bruno Belasco. Então são grandes nomes da Brasil. Músicos, isso. Teu caminho é o jazz? Sim, eu gosto muito de jazz. Na realidade, eu sou bem eclético, né? Assim, eu toco jazz. Eu conheço o bossa Moab nova. também, olha, com frevo. Você pode botar ele toca tudo, né? Mas é o jazz, aquela Jazz é a linguagem, né? Que a gente estuda, a gente incorpora em outros ritmos. ritmos. E eu adoro. Como é que você transita, então, de banda, gravações, jazz, outros estilos, sem perder a tua identidade? Isso é bem interessante, né? Apesar de você ter como inspiração esses grandes músicos, mas você tem que construir sua identidade, né? Você não pode ser mais uma cópia. E você tem que construir seu próprio caminho. E isso para mim sempre não foi um desafio, mas para mim sempre foi algo assim bem natural, né? Foi bem natural, nunca fui de copiar e tal. E inclusive eu tenho alguns trabalhos gravados com alguns artistas aqui da cidade, né? E eu sempre tento deixar um som mais diferente, um som mais melódico, um som mais Que é a tua característica. isso, com alguns improvisos, né, e solos marcantes. E isso é bem interessante, essa questão da identidade. Você tem que criar uma identidade. Você não pode. Você quer crescer, né, em determinada profissão, determinado. E principalmente o músico de sopro, ele tem que criar seu próprio caminho. Isso é bem interessante. Vamos tocar mais alguma coisa pra gente? O que é que a gente pode trazer aí? Eu vou te explorar um pouquinho mais. Antes da gente falar dos teus projetos atuais. Sim, vamos fazer um forró, pode ser, né? Oxe, tá ótimo, vamos embora. Nossa característica maior, né? Vamos lá.
Uma vez existe algum ritmo mais difícil de tocar no trompete? O frevo, né? O frevo, ele é bastante, um estilo difícil, porque você tem que adaptar a forma que toca no vocal. Por exemplo, aqui eu fiz um solo de uma música. O frevo, você tem que usar outra adaptação no vocal, você tem que estudar durante, E é mais rápido pelo menos, também. pelo menos uns 2, 3 meses agora. Por exemplo, está se aproximando o carnaval, né? Eu tenho que parar para estudar um exercício mais específico, que é para o som ficar mais próximo daquilo que se pede, que é um som mais expressivo. Com relação também a, a você ter, como é que posso dizer, uma resistência maior, né, também, porque são notas mais agudas, tem uma certa Fôlego. habilidade, isso também. Você tem que ter uma. O fôlego também tem que estar quase batendo, derrubando tudo aqui. Mas o fôlego tem que estar em dia? Tem que estar disso também, porque é muito puxado, né, apesar dos frevos, tem as marchinhas também, e ali você passa 1 hora, 40 minutos, 1 hora e 20 solando, né, então você tem que ter uma certa resistência. É a época mais puxada, assim, para o. Pro instrumentista de sopro, assim, eu acredito que sim. Alguns instrumentos de sopro, eles, eles tocam, faz naipe de metais, né, em bandas. Então, eles já vêm naquela constância de ter que ter uma resistência, porque tá tocando sempre notas expressivas, agudas. E é mais ou menos isso. Aí você tem que estar bem em dias. E a gente em dia para dançar, né? É, Tem que aproveitar também. Ô Moab, além da Filarmônica, você também tem seus projetos solos, né? isso. Como é que tá atualmente? Graças a Deus, atualmente, né, vem tomando uma grande proporção aqui em Campina Grande com relação a shows, eventos. Sempre tô na ativa, semanalmente tem 3 a 4 eventos, às vezes 5. Que é E Trumpet Play, é isso? Trompete Play, isso. E também tem um outro projeto que é um quarteto, é o Grupo Aureon. É um grupo novo, né? Ele tem 1 ano e meio de existência. Fiz parceria com o meu grande amigo Arlan, que inclusive quer deixar um abração aí para ele. Grande arma. Arlan, ele é o proprietário da Andaluz. E a gente fez esse projeto, né? E vem tomando um espaço assim que a gente não contava com isso, como ele vem crescendo esse projeto, né? E eu tô muito feliz pelo resultado. Minha esposa também, ela é cantora. Canta demais, demais, demais mesmo. Já tive a oportunidade de vê-los se apresentar, e aí não é, como a gente diz, missa de corpo presente, não. Toca muito, a esposa do Moab também canta demais. Então isso é bacana. Tem que tá ali, né, Moab, na Isso, ativa, porque não é fácil a vida de músico. não é fácil, né? E a gente, falando um pouco desse projeto, né, o Grupo Áureo, a gente passeia por todos os estilos musicais, todos. Quais são os instrumentos do quarteto aí? É trompete, o flugelhorn, né? Eu uso o trompete convencional também com surdinas, tem essa aqui, a Caput, também tem a surdina Harmon. E tem um tecladista, o Janaí, né? É, o Arlan, ele toca o violão, também canta e usa um sistema de loop também. E às vezes a gente coloca algumas músicas mais específicas, aí coloca um VS também. Mas a sonoridade é muito, muito perfeita. A gente, quando toca nos lugares, o pessoal sempre gosta muito. Quem quiser entrar em contato, vamos aproveitar e fazer logo a propaganda aqui. Quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Tem o Instagram, né? O grupo musical Auren. E tem o meu contato de WhatsApp. E se quiser ligar também, né? Fica à vontade. É 86 14 20 86, DDD 83. Tem um EP também, né? Isso. Essa. Esse é com o meu instrumento, Trompete Play, né? Que é o meu projeto Trompete. Então o EP do Trumpet Play Isso. tá disponível onde? Temos no YouTube, né? YouTube, Instagram, tem alguns materiais que eu também coloquei lá. E Spotify. Então todo mundo pode acompanhar um Sim. pouquinho desse Pode. músico que é um grande nome aqui de Campina Grande. É preciso valorizar os Obrigado. nossos artistas com uma trajetória muito bacana na Filarmônica Epitácio Pessoa, nos projetos pessoais. A gente sabe, né, Moab, o quanto é desafiador para um músico fazer essa música de mais qualidade, uma música mais rebuscada. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil, né? Apesar de você ter
que estudar, você apesar de se dedicar ao instrumento, estudar, tudo isso para chegar a um certo nível, você também tem que ter um pouco de empreendedor, de saber um pouco de empreender, né? De Hoje correr em dia atrás. todo mundo precisa saber Isso, empreender. A vida acabou virando isso, né? isso é primordial para o músico, né? Se você pudesse resumir tua jornada até hoje, como é que você resumiria e que mensagem você deixaria? Minha jornada até hoje foi de bastante batalhas, né? E superações também. Superações porque tinha chegou a época, tem períodos na minha vida que eu teria tinha que ir para outras profissões, fazer alguma outra coisa na vida que é para se manter, né? E essa foi a grande superação. E hoje eu tô vivendo totalmente do que eu gosto de fazer, né? Que é a música. Que é a música. Isso para mim foi um grande feito na minha vida. E o que eu deixaria para de exemplo de palavras, né, para a galera que está começando, os jovens iniciantes, que nunca desistam, né? Nunca desistam e que cada dia que se passa você se apaixone mais pelo que você faz, pelo instrumento e que você estude mais, se treine mais. Filarmônica para as pessoas, o que é que ela representa para você? Para mim, foi o grande ápice da minha vida, né? Que foi a Filarmônica, onde eu tive esse contato de tocar com pessoas, com outras pessoas e aprender, né? O que é que você espera para o futuro, Moab? O que é que você deseja para o seu futuro na Filarmônica, para o seu futuro enquanto músico? É, que essa chama sempre se mantenha, né? Sempre se mantenha e é uma banda que eu tenho guardado no meu coração e que cada vez mais cresçam, né? Todo mundo, a banda e em si, o projeto, né? Então é isso, Moab. Obrigada. Ele com Obrigado. toda a sua timidez hoje, saindo. Ele, um monstro no instrumento, né? Mas aí no microfone ele tá aqui mais tímido. Mas eu agradeço. Obrigada pela conversa, pelo papo. Que você cresça cada vez mais. Você é um cara muito gente fina. Eu conheço o Moab já de tempo. A gente já teve alguns projetos juntos. Já trabalhou aí, né, Moab? Mas que Deus te abençoe. Muito E obrigado. que só sucesso para você, para os seus projetos. Para você de casa. A gente vai encerrando por aqui o episódio de hoje, mas sexta que vem tem muito mais. Então segue acompanhando o Prosa em Palco. Vai lá no nosso Instagram, @_TM Estúdio C. Eu te espero sempre com um grande nome da música, da dança, da cultura, por aqui nos estúdios pra gente bater aquele papo bem legal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.